Uma das coisas que mais dificulta o aprendizado de japonês é quando nós temos uma dúvida, nós não entendemos alguma coisa e nós ficamos empacados nessa dúvida. E se essa dúvida fosse respondida, nós poderíamos seguir em frente e continuar aprendendo. Por isso que no programa Japonês Online nós investimos muito e nos dedicamos muito a ter canais de suporte para que nenhuma dúvida fique para trás e que qualquer aluno, quando tem uma dúvida, ele possa tirar essa dúvida da forma mais completa, específica e rápida possível, para que não fique travado nos estudos. Entretanto, mesmo quando existe a possibilidade de tirar dúvidas, de perguntar, existe uma característica presente em alguns estudantes e não em outros, que faz com que ainda assim eles consigam ser mais produtivos, evoluir melhor e, consequentemente, atingir os resultados que buscam com o idioma, que é a capacidade de fazer perguntas de forma específica. O que é fazer uma pergunta de forma específica? É você contextualizar. É você contextualizar de onde vem essa dúvida, você contextualizar exatamente o que você entende ou exatamente o que você não entende. Por exemplo, imagina na sala de aula tradicional da época do colégio, onde o professor terminou de fazer uma explicação, ele deu uma aula sobre alguma coisa e ele pergunta, alguma dúvida? E aí um aluno pega e levanta a mão e fala, eu não entendi. O professor não tem o que responder para isso, né? Não entendi. Ele vai ter que perguntar, ok, mas o que você não entendeu? Se a pessoa continuar, não entendi. Não entendi nada. Ele não tem como ajudar. Tem que especificar até qual parte ali da explicação ou qual conteúdo, que ponto exatamente a pessoa não entendeu. Então, transpondo para essa realidade, provavelmente você entende do que eu estou falando. Quando a gente está vindo para o mundo do aprendizado de idiomas ou para o aprendizado de japonês, é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, a pessoa até traz a pergunta dela com algumas informações, mas elas não são o suficiente. Por exemplo, eu recebi a seguinte pergunta aqui, ó. Qual que é a diferença entre naru ou ninaru? É uma pergunta até relativamente fácil de responder, é um conceito muito simples. Entretanto, a pergunta feita só desse jeito, né, com essas informações, com essas frases, na hora de eu dar uma resposta, ela dificulta um pouco, porque eu não sei até onde essa pessoa já estudou, eu não sei o que ela sabe ou o que ela não sabe, eu não sei aonde ela encontrou essas palavras, essas informações, para, através do contexto, através da frase que aquilo apareceu, ou através da explicação e da lição que aquilo apareceu, conseguir dar uma resposta que seja certeira para ela. Porque a resposta é simples, né? É a mesma coisa, é o naru, que é um verbo que significa tornar-se, só que o que ela interpretou como ninaru é porque tem a partícula ni. Entretanto, quando eu respondo isso, para essa pergunta formulada desse jeito, eu não sei se a pessoa já sabe o que são partículas. Eu não sei se ela já sabe essa partícula. Eu não sei se ela teve uma aula específica sobre esse verbo. Eu não sei se ela viu esse padrão que fala tornar-se alguma coisa. Por exemplo, otonani naru, tornar-se adulto. Eu não sei se ela viu esse padrão, né? Eu não sei de onde ela tirou isso. Então eu não sei se a minha resposta será certeira e vai realmente ajudar ela e fazer alguma diferença para ela. Eu não sei nem se essa dúvida é relevante para os estágios do estudo que ela tá. Porque às vezes a pessoa ouviu em música, um pouco ali, um pouco aqui, pegou as duas palavras, mas não tem necessariamente uma base de informações para receber uma resposta definitiva sobre aquilo. Isso é importante também, a gente vê se a pergunta que é feita está no momento certo para ser respondida. Por outro lado, se essa pergunta tivesse sido feita da seguinte forma, olha, eu estava estudando o tópico 4, lição 8, e apareceu esta frase aqui, né? Nessa frase aqui, eu não entendi o final dela, onde está assim, ni, naru, né? Trazendo a frase, trazendo o contexto, trazendo onde ela está, a gente consegue ver a frase, né? A gente entende que ela não entendeu aquela parte e consegue formular uma explicação certeira, considerando aquele contexto, que no caso é a frase, considerando o nível que ela está, com base no tópico, na lição e tudo mais, e ela será devidamente ajudada e destravada com isso. Outro exemplo de dúvida que eu recebi é: eu não entendo, eu não vou saber as palavras certinho, eu vou colocar aqui no escrito com as mesmas palavras, mas eu não entendo o uso do te.
porque eu não sei, não entendo o que vem antes, né? Era alguma coisa assim, muito parecido com isso. Mas, novamente, é sem contexto, né? Porque T, ele está dentro de algumas formas verbais ou de algumas formas de adjetivo, no negativo e na forma T. Mas para responder essa pergunta formulada desse jeito, eu não sei se ela sabe o que é forma T. Eu não sei se ela está falando de um caso que apareceu num adjetivo ou num verbo. Eu não sei nem qual que é o contexto daquilo, que frase que está dentro, porque dependendo de onde está a frase, né, isso está estabelecendo uma relação entre adjetivos e o resto da frase, ou verbo e o resto da frase, que não dá para dar uma resposta completa e definitiva. Teria que formular uma lição completa sobre como passar adjetivos e verbos para a forma T e tal, só que eu não sei se essa pessoa sabe o que é forma T, se ela tem a base necessária para entender essa explicação, ao passo que, se a pergunta fosse formulada da seguinte forma: olha, aqui no meu material estava estudando, estava no tópico tal, na lição tal, e aí apareceu essa frase aqui, né? E ó, eu entendi isso, isso, isso e aqui. Só que aqui, ó, tinha esse T, né? Que eu até entendo que antes dele tem o que parece ser um verbo, né? E que na explicação ali, no vocabulário, tá que é o verbo tal, mas eu não entendi essa forma que ele está, né? Que forma é essa? Ou o que ele significa quando tá assim? Aí é possível formular uma resposta bem completa, né? Certeira, considerando todo esse contexto. Consegue explicar que nessa frase está usando a forma tal, e a forma tal é ensinada em tal lugar, e a forma tal serve para tal coisa. Então aqui nessa frase está estabelecendo essa relação aqui, ou está dando esse significado. Pode ver que na tradução da frase está assim, né? É por causa disso que a gente traduz desse jeito, e assim por diante. Ou seja, perguntas feitas de forma específica e menos abrangente, menos genérica. Claro que todos os alunos que fazem perguntas de qualquer tipo, mesmo que sejam mais genéricas, nós respondemos e nós ajudamos. Só que muitas vezes nós precisamos de mais interações, a pessoa faz a pergunta, nós precisamos retornar fazendo outra pergunta para ela especificar mais e nós conseguimos ajudar com base nisso, sendo que quando desenvolve esse hábito de ser específico, né, isso vale para tudo na vida, né? Você vai conseguir informações mais rápido, de forma mais direta, respostas para aquilo que você busca, para aquilo que você precisa, não só naquilo que você está estudando, mas em tudo que você precisa. Na hora de pedir informações para alguém, se você consegue colocar a quantidade de informações ali necessárias, de forma específica, para a pessoa entender o que você está perguntando e entender a informação que você precisa e te dar a informação de forma precisa, você vai resolver as coisas de forma muito mais rápida e mais precisa para você também. Então, eu já tive até relatos de alunos que falaram: nossa, eu estou adorando essa questão de me forçar a ser específico, né? Nunca tinha parado para pensar nisso e a minha comunicação mudou muito depois disso. Então, nesse vídeo, eu queria te convidar a ver como que tá o teu músculo da especificidade aqui dentro. Você está se comunicando de uma forma específica? Você está se comunicando de uma forma que as pessoas têm todas as informações necessárias para te responder, para te ajudar ou para se comunicar com você, né? Reflete a respeito disso, busque fazer perguntas menos genéricas e mais específicas. Claro que existe o limite, né? Existe aquelas pessoas que acabam contextualizando tanto que coloca contexto que não precisa. Mas tudo bem. É isso, esse é o recado que eu queria passar aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário dizendo se isso faz sentido para você, se isso te ajuda de alguma forma. Clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Aqui nós temos dicas de aprendizado de japonês e também aulas de japonês propriamente ditas, né? Temos muito conteúdo aqui. Se você é novo, se você me acompanha recentemente, clica na aba vídeos e dá uma olhada na quantidade de aulas que nós já publicamos aqui durante vários anos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.